Há momentos na vida em que tudo parece parar, mas nada se move. Os dias passam e a sensação é de que o céu se calou, como se Deus tivesse esquecido o seu nome. Mas e se esse silêncio não for o fim? E se for o início de algo que você ainda não entende, mas que vai transformar tudo? A maioria das pessoas desiste nesse ponto, porque confundem o tempo de preparo com o tempo de castigo. Mas todo grande homem e mulher que alcançou prosperidade teve de atravessar o deserto do silêncio antes de ouvir a voz da vitória. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente, mas essa semente só germina quando a mente se recusa a duvidar. Quando, mesmo sem ver resultados, você continua acreditando que Deus ainda está no comando. A verdade é que o sucesso começa na mente, mas a fé é o combustível que o sustenta, porque quando a razão falha, é a fé que continua empurrando você. É ela que te mantém de pé quando tudo desaba. Talvez você esteja em um desses momentos agora, cansado, esgotado, se perguntando: por que nada acontece comigo? Porque parece que todo mundo avança, menos eu. Mas isso é o que Deus está fazendo é te preparar para algo que o velho você não aguentaria? Ele não está te punindo, está te lapidando. Está ensinando a sua mente a pensar em grande, mesmo quando o mundo ao redor insiste em te fazer pequeno. Porque prosperidade sem propósito é ilusão, e propósito sem fé é vazio. A mente humana é o campo onde tudo começa, e tudo o que você permite crescer dentro dela, um dia se torna real. Por isso, antes que Deus te leve à prosperidade, Ele trabalha no terreno da tua mentalidade. Ele tira as ervas daninhas do medo, arranca as raízes da dúvida e planta sementes de confiança e paciência. É por isso que demora, porque a pressa é humana, mas o tempo é divino. E quando Deus molda algo, Ele não faz de qualquer jeito. Ele constrói para durar. Napoleon Hill escreveu que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há algo que ele não disse com todas as letras. Para conceber e acreditar de verdade, é preciso alinhar-se com o Criador. Não basta desejar riqueza. É preciso desejar servir, transformar, curar, inspirar. Deus não entrega prosperidade a quem quer apenas acumular. Ele entrega a quem quer transbordar. Por isso, talvez Ele ainda não tenha te dado o que você pediu, porque está te ensinando a lidar com o que virá depois da bênção. Ele quer que você seja forte o bastante para não se perder quando chegar lá. Porque a verdadeira abundância não é ter mais, é ser mais. Mais grato, mais consciente, mais firme, mais fiel. E acredite, quando a mente se alinha com o propósito divino, o impossível começa a parecer lógico. As portas que estavam trancadas se abrem, e o que antes parecia azar começa a fazer sentido. A lição é simples, mas profunda. Deus não te quer apenas próspero, porque a prosperidade sem sabedoria é como um castelo construído na areia. E talvez por isso Ele tenha te feito esperar. Talvez por isso você tenha perdido pessoas, oportunidades, caminhos. Não foi rejeição, foi proteção. Deus sabia que se Ele te entregasse a vitória antes da maturidade, você a perderia. Então Ele permitiu o deserto para te ensinar a confiar. Hill dizia que cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A semente já está aí dentro de você, mas ela só vai brotar quando você começar a agradecer, mesmo sem entender. A gratidão é a chave que abre as portas da abundância, porque ela muda a frequência da mente. E quando você muda a mente, muda tudo. Deus não responde a murmúrios, Ele responde à fé. E a fé não é sentir, é agir. É continuar se movendo, mesmo com medo. É trabalhar, sonhar, acreditar, quando tudo ao redor diz que acabou. Esse é o segredo dos vencedores espirituais. Eles não esperam as condições perfeitas para acreditar. Eles acreditam até que as condições se tornem perfeitas. Então respira fundo, porque esse tempo difícil não é o fim, é o preparo. Você não está preso, está sendo forjado. Deus está te ensinando a se tornar a pessoa capaz de sustentar o milagre que vem aí. E quando chegar, você vai entender por que precisou passar por tudo isso. A dor vai fazer sentido. As perdas vão ganhar propósito. E você vai olhar para trás e dizer: se eu tivesse desistido lá atrás, nunca teria conhecido o poder de Deus assim. Acredite, nada está fora do plano. O que parece atraso é apenas o tempo divino te alinhando com algo maior. O que parece solidão é Deus te chamando para a intimidade.
E o que parece fracasso é apenas o rascunho do seu testemunho. Você nasceu para prosperar. Mas a prosperidade verdadeira não começa no bolso. Começa na mente, depois desce para o coração. E, por fim, se manifesta na vida. Então hoje escolha acreditar. Mesmo sem entender, confie. Mesmo sem ver, continue. Porque quando a tua fé encontra o propósito de Deus, nenhum obstáculo resiste. O que vem a seguir não será sorte, será colheita. E quando chegar, você vai reconhecer a voz que te sustentou em silêncio. A voz de Deus dizendo: agora você está pronto. Se essa mensagem tocou o seu coração, então não foi por acaso. Deus queria te lembrar que ainda há um plano, mesmo que tudo pareça confuso agora. Ele te trouxe até aqui para reacender a tua fé, para te lembrar que você nasceu para vencer, não pelos atalhos do mundo, mas pela força do Espírito. Então, antes de sair deste vídeo, deixa essa semente crescer. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir o mesmo. Porque quando você espalha a luz, a sua própria vida começa a brilhar mais forte. E se você sente que essa caminhada é para você, fica por perto. Aqui é onde a mente se desperta, a fé se fortalece e o propósito se revela. Lembre-se, a sua história não termina na dor. Ela começa na decisão de continuar. Então, continue. Acredite e confie, porque o melhor de Deus ainda está por vir.